Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 1 e o meu desafio hoje é falar em 10 minutos sobre o que é libertarianismo e anarcocapitalismo. Por que em 10 minutos? Porque esse é o tempo que eu disponho. Se eu fizer um podcast maior que 10 minutos, eu não vou ter tempo de gravar e editar no mesmo dia. Então tem que ser 10 minutos mesmo. Antes de começar, eu gostaria de pedir ao ouvinte, que se estiver ouvindo esse podcast no YouTube, que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações. Se estiver ouvindo em alguma outra plataforma de podcasts, e esse podcast estará em outras plataformas, não deixe de divulgar esse trabalho para outras pessoas. Você também pode ajudar esse projeto mandando um pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Essas e outras informações relevantes estarão na descrição desse episódio no YouTube e em qualquer outra plataforma que ele estiver. Dito isso, vamos começar o episódio. Eu quero começar definindo o que é libertarianismo. Bom, libertarianismo é uma proposta ética. E essa proposta ética pode ser resumida em 2 pontos. Primeiro, existe propriedade privada. E segundo, não devemos violar a propriedade privada de nenhuma pessoa pacífica. E é basicamente isso. Simples. Mas claro, vamos destrinchar mais um pouco. Para os libertários, propriedade privada significa o direito ao uso exclusivo de determinada coisa. Esse direito ao uso exclusivo, ele se inicia, primeiramente, com o nosso próprio corpo. Todas as pessoas possuem o direito à propriedade do seu próprio corpo, o que a gente chama de autopropriedade. Em outras palavras, cada um é dono do seu próprio corpo e, por conseguinte, nenhuma pessoa pode ser dona do corpo de outra pessoa. Depois da autopropriedade, o que temos é a propriedade externa, ou seja, a propriedade de coisas como sapatos, bolsas, camisas, tênis, casas, carros, computadores, celulares e por aí vai. A propriedade das coisas externas pode se originar de 2 maneiras. A primeira seria pela apropriação original. Isso acontece quando um objeto está na natureza, não possui nenhum dono e uma pessoa se apropria desse objeto. Uma das principais formas de se apropriar de um objeto que antes não tinha dono é trabalhando esse objeto, ou, nas palavras de John Locke, misturando o seu trabalho a esse objeto. Por exemplo, se eu corto uma árvore que antes não tinha dono e faço um banco de madeira com essa árvore, eu estou misturando o meu trabalho a esse objeto, modificando esse objeto, atribuindo um novo valor a esse objeto. E assim, uma vez que o meu trabalho, a minha energia, passa a ser indissociável desse objeto, esse objeto se torna propriedade privada minha. A segunda maneira pela qual a propriedade externa pode surgir é através de relações de compra, venda, troca, doação, herança e por aí vai. Voltando ao exemplo do banco que eu construí a partir de uma árvore que não tinha dono, uma vez que esse banco se tornou legitimamente meu, eu tenho todo o direito de fazer o que quiser com esse banco. Eu posso vendê-lo, trocá-lo por algum outro objeto, doá-lo, deixar de herança para o meu filho, alugá-lo para alguém ou até mesmo destruí-lo. Afinal, ele é meu. Esse é o sentido de direito ao uso exclusivo de determinada coisa. Pois bem, se eu decido vendê-lo, ou doá-lo, ou trocá-lo, ele passará a ser propriedade da pessoa para quem eu vendi, ou doei, ou troquei por outro objeto. Bom, se o ouvinte entendeu isso, o ouvinte entendeu o básico do libertarianismo. Mas aqui pode surgir uma pergunta bastante pertinente do ouvinte, que é a seguinte: todas as pessoas já não acreditam nisso? Todo mundo não acredita que nós somos donos do nosso próprio corpo e que nós somos donos daquilo que a gente compra, daquilo que a gente recebe de doação, ou de herança, ou de troca com outra pessoa? Qual é a diferença, então, de um libertário para qualquer outra pessoa no mundo? A resposta é bem simples. A diferença é que o libertário leva às últimas consequências as ideias de que existe propriedade privada e de que não podemos, não devemos, é errado, antiético, imoral, criminoso violar a propriedade de pessoas pacíficas. A consequência lógica disso é que o Estado também não pode violar a propriedade privada de pessoas pacíficas. Isso seria igualmente imoral, antiético, errado, criminoso e por aí vai. O problema
é que o Estado é, por definição, uma instituição que viola sistematicamente a propriedade privada de pessoas pacíficas. Em outras palavras, se é Estado, é um violador de propriedade privada. Por conseguinte, a consequência última de ser um libertário, de acreditar que existe propriedade e que a propriedade de pessoas pacíficas não pode ser violada, é que o Estado não deveria existir. O Estado é uma instituição antiética, imoral, criminosa, errada, etc. Mas aqui, claro, para o ouvinte entender bem o que eu estou querendo dizer, eu preciso voltar um pouquinho e definir o que é Estado. Bom, baseado em vários autores que eu já li sobre o assunto, tenho definido o Estado da seguinte maneira. O Estado é uma instituição que se sustenta a partir de impostos e que detém, em determinado território, o monopólio da criação de leis, da aplicação de justiça e da força militar. Isso tudo, claro, em detrimento das pessoas que já habitam naquele território. Agora vamos avaliar rapidamente cada um desses aspectos. Tomemos o exemplo do imposto. O imposto é uma cobrança que o Estado impõe sobre todas as pessoas de um determinado território, independentemente se essas pessoas aderiram a esse Estado ou não, se elas contrataram os serviços desse Estado ou não, se elas gostam do serviço desse Estado ou não, se esse Estado presta um bom serviço ou não, e independentemente até se o Estado presta o serviço. Ou seja, as pessoas são obrigadas a pagar pelos serviços do Estado e pela existência do Estado, independentemente de qualquer coisa. Agora pense no quão diferente isso é de uma relação contratual entre um cliente e uma empresa privada prestadora de determinado serviço. Nesse segundo caso, o cliente ele não é obrigado a contratar os serviços de uma determinada empresa. Ele contrata se ele quiser. E uma vez que o cliente escolhe uma das várias empresas que estão competindo e assina um contrato com ela, ele só é obrigado a pagar por esses serviços enquanto o contrato estiver vigente e enquanto a empresa estiver prestando um bom serviço. No momento em que o cliente se sentir insatisfeito com a empresa, ele pode rescindir o contrato e procurar uma outra empresa. E assim a empresa deixa de ter a obrigação de prestar o serviço para aquele cliente e o cliente deixa de ter a obrigação de pagar aquela empresa. Fim de papo. Por aí já é possível ver que a relação do Estado com o pagador de impostos não é a mesma relação de um cliente para com uma empresa privada prestadora de determinado serviço. O que o Estado faz é forçar pessoas pacíficas a darem parte do seu dinheiro para ele, independente delas terem contratado os serviços do Estado ou não. E isso não tem outro nome, meu amigo, que não roubo. Isto é, você tirar à força aquilo que é de outra pessoa. Outro aspecto do Estado é que ele pode criar leis e ele tem o monopólio dessa criação de leis. E isso é uma coisa muito estranha para o libertarianismo. Afinal, lei, para os libertários, não é algo que se cria. Lei é algo natural, eterno, imutável, que existe na natureza. Por exemplo, faz parte da lei normas como não assassinar, não roubar, não estuprar, não sequestrar, não agredir pessoas pacíficas e por aí vai. E tudo isso pode ser resumido, em termos civis, no direito à propriedade. Note, se cada indivíduo tem direito à propriedade do seu próprio corpo e à propriedade dos bens que legitimamente conquistou, então todas as pessoas têm o direito de não serem assassinadas, de não serem roubadas, de não serem sequestradas, de não serem estupradas, de fazerem o que quiser desde que não agridam ninguém, de manterem e protegerem as suas propriedades, seja a propriedade do seu próprio corpo ou os seus bens, e de manterem negócios com quem quiserem. Esses direitos e normas, portanto, não precisam ser criados. Eles já existem, eles só precisam ser aplicados. O Estado, no entanto, ele se arroga a criar regras e impor essas regras sobre todas as pessoas. Regras essas que não são naturais, não são eternas, elas simplesmente expressam a opinião dos legisladores. Opinião ou interesses pessoais. Os outros dois aspectos do Estado são o monopólio da justiça e o monopólio da força militar. Ao monopolizar esses dois serviços, o Estado tira do cidadão o direito natural de escolher a empresa que melhor lhe agrada na prestação desses serviços. Ao depender apenas de uma só empresa, que seria o Estado, o cidadão fica refém de uma instituição que pode prestar um péssimo serviço e ainda assim vai continuar ganhando por isso.
E se o ouvinte pensou agora que seria um absurdo existirem tribunais privados julgando por aí, saiba que isso sempre existiu e existe até hoje, inclusive no Brasil. São as chamadas câmaras de arbitragem. Elas funcionam muito bem, aliás, e são conhecidas por julgarem bastante rápido e com muita qualidade. Mas, infelizmente, os estados não permitem que essas câmaras atuem em todas as áreas do direito. E assim elas ficam restritas a apenas algumas poucas áreas. Mas isso é assunto para um outro episódio. Então podemos concluir aqui que o Estado é uma instituição que viola a propriedade das pessoas pacíficas de diversas maneiras diferentes, seja por meio de impostos, que é a apropriação por meio da força de parte do dinheiro ou dos bens das pessoas pacíficas, ou seja por meio de proibições ou imposições indevidas que acabam violando a liberdade legítima de pessoas pacíficas. E aqui devemos lembrar que a liberdade é um corolário da propriedade privada. Afinal, se existe a propriedade privada do próprio corpo, por exemplo, isso significa que cada pessoa tem liberdade para fazer o que quiser, desde que não agrida o outro. Uma última questão, antes de passar para a definição de anarcocapitalismo e finalizar esse episódio, que aliás já está ficando muito grande para mim, é a seguinte: Estado e governo não são a mesma coisa. O ouvinte pode pensar, ao ouvir a minha definição de libertarianismo, que os libertários são contra governo, mas isso não é verdade. Governo nada mais é do que liderança ou governança, e qualquer agrupamento de pessoas possui liderança, mas essas lideranças não precisam necessariamente ser estatais. Na verdade, existem um monte de lideranças não estatais por aí e nós estamos rodeados delas o tempo todo. Por exemplo, o pai e a mãe no âmbito da família, um síndico no âmbito de um condomínio, um diretor de escola no âmbito da escola, os professores no âmbito da mesma escola, um diretor de hospital no âmbito do hospital, os seus médicos, o presidente de uma associação de moradores, o presidente de um clube, o pastor em uma igreja protestante, o padre em uma igreja católica e por aí vai. O libertarianismo nada tem contra essas lideranças. Isso porque todas essas lideranças lideram apenas dentro do escopo de sua propriedade legítima e de seus acordos voluntários. Esse não é o caso, claro, do Estado. O Estado é apenas uma instituição que não possui nenhuma propriedade legítima e que obriga pessoas a aderi-lo. Em suma, libertários não são contra governos, eles são contra governos estatais. Finalmente, podemos passar agora para a definição de anarcocapitalismo. Embora popularmente anarcocapitalismo e libertarianismo sejam usados como palavras intercambiáveis, sinônimas, ou seja, como se significassem a mesma coisa, e até mesmo os autores libertários mais famosos também fazem esse tipo de associação, nós podemos usar aqui uma definição mais técnica. Nessa definição mais técnica, como já vimos, libertarianismo é uma proposta ética. E anarcocapitalismo seria um sistema socioeconômico onde não haveria Estado, daí o termo anarco, e o modelo econômico seria o capitalismo. Por capitalismo, podemos entender aqui um modelo econômico onde existe o respeito à propriedade privada, a livre troca, a possibilidade de acúmulo de capital e a divisão de trabalho. Embora o anarcocapitalismo seja o sistema que melhor se adequa à ética libertária, não necessariamente todo libertário será um anarcocapitalista e não necessariamente todo anarcocapitalista será um libertário. É perfeitamente possível, por exemplo, que um anarcocapitalista o seja apenas por entender que esse seria o sistema mais eficiente, mas ele pode não ter uma ética libertária. Isso significa que ele é um utilitarista, ele defende aquilo que é mais útil, que é mais eficaz. E isso, claro, pode mudar no momento em que ele achar que ter um Estado é mais útil e mais eficaz. De igual maneira, um libertário pode não ser anarcocapitalista. Ele pode crer, como um libertário, que a propriedade privada existe e não deve ser violada, e que, portanto, qualquer tipo de governo que exista precisa ser voluntário, contratual, mas não acreditar que o melhor modelo de um governo voluntário contratual seria o modelo anarcocapitalista. Ele poderia ser, por exemplo, um socialista voluntarista. Em outras palavras, crê que o melhor modelo de sociedade é o socialismo, mas, por ser libertário, não impor isso a ninguém, mas simplesmente tentar, junto com outras pessoas que acreditam no socialismo, montar a sua própria sociedade socialista. Apesar disso, a maioria das pessoas que é libertária também é anarcocapitalista, e a maioria das pessoas que é anarcocapitalista também é libertária. E esse é o caso desse que vos fala. Muito bem, eu vou ficando por aqui.
Confesso que foi um grande desafio resumir tudo que eu falei aqui em pouco mais de 10 minutos, mas acredito que eu fui bastante claro. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.